eu vou mostrar para você a leitura que foi proveniente de eu estar pegando todos esses trades aqui no dia de hoje, na sessão de Nova York, no Nasdaq. Então, vamos lá, sem enrolação. Começar aqui pelo gráfico do diário. Eu estou aqui no micro Nasdaq. E qual que era a minha leitura aqui do diário? Cara, basicamente é uma leitura bem simples que eu faço. O preço ele veio aqui embaixo, ele tirou vários fundos da liquidez, alinhou para alta aqui, e eu tenho alvos mais em cima agora, proveniente desse alinhamento. Então, como o preço ele alinha para mim de forma muito forte, ele dá variedade de querer buscar níveis mais acima. Só que, quando o preço, como vocês sabem, né, o preço ele não sobe nem desce para sempre, ele tem que voltar e gerar mais liquidez. Então, o que aconteceu aqui? O preço acaba fazendo um alinhamento. Nesse alinhamento diário, ele deixa um bloco de ordem, que é o bloco que a gente utilizou no dia de hoje, que eu utilizei. Então, eu tinha esse bloco de ordem aqui que ele estava muito bem contextualizado. E eu sabia que se o preço mitigasse, interagisse nesse bloco de ordem, lá no low time frame, o que ia acontecer no preço? Cara, a probabilidade dele gerar uma reação interessante era muito alta. E o que seria uma reação interessante? É de fato o que o preço acabou fazendo nesse candle aqui. Que foi o quê? O candle ele abriu positivo, certo? Então o candle aqui ele abriu positivo, interagiu com o bloco, e depois ele veio retraindo e engolfando o candle anterior. Então, isso para mim é uma reação interessante. Mas por que que esse bloco ele foi tão... Por que que o preço reagiu nesse bloco e não antes? Eu vou explicar para vocês agora. Porque, de fato, a contextualização desse bloco de ordem, que foi feita a criação desse bloco aqui, é muito poderosa. Então, você consegue perceber o quê? E, cara, aqui na esquerda, o preço, ele tirou esse topo aqui. Opa, ele manipulou esse topo aqui, manipulou esses topos aqui da esquerda também. Ele fez o que também? Ele quebrou várias estruturas internas aqui do 4 horas, 15 minutos, muita coisa. Mas ele quebrou não só uma, mas duas quebras internas no diário. Isso para mim dá uma veracidade muito grande quando eu quero acreditar ou não num bloco de ordem. Fora isso, o que acontece também? Quando eu tenho esse momentum bearish aqui do preço, demonstra ainda mais para mim que de fato que pô, tem uma pressão vendedora muito forte naquela região, certo? É isso a forma que eu vejo. E o que acontece aqui na esquerda? Cara, o preço ele acaba parando, né? Tendo a parada desse fundo aqui justificado por esse catalisador de pullback aqui, que foi esse sell to buy, certo? Que ele foi proveniente da criação de um flip. Então você consegue perceber que eu tinha outro bloco de ordem na esquerda ali. O preço ele interage com esse bloco aqui, coloca uma pressão vendedora ali, uma reação vendedora, e em seguida o preço sobe engolfando com muita força, deixando aqui também indução e tudo mais. Foi quebrado também, quebrou várias estruturas, então estava bem interessante tanto esse quanto esse bloco de ordem aqui. Eu costumo marcar só os mais próximos, então esse aqui está meio distante, eu já posso descartar no momento, porque só vai ficar gerando mais... Como é que fala? Vai ficar gerando mais poluição para o meu gráfico, certo? Então, como que eu vou dizer que, cara, pô, o gráfico agora ele vai quebrar esse topo aqui? Por enquanto, eu não posso dizer isso. Por quê? Por conta desse grande vazio de liquidez que eu tenho aqui na esquerda e do bloco ainda, certo? Quando o preço de fato realinhar para alta para mim de forma clara, talvez tirando esse fundo e quebrando aqui novamente, aí sim eu posso dizer que de fato ele vai ter interesse em pegar níveis mais acima e lá à esquerda, certo? Mas no momento, cara, o preço ele tá dentro desse range aqui, certo? Ele acabou interagindo acima de 50% do range, né, que é premium ali. Então a gente sabe que de fato estava bom para vendas ali, né? O pessoal entende que acima de 50% é interessante para vendas. Então, sabendo disso, o 4 horas é a mesma coisa do diário, só que é um pouco mais refinado. Então não muda muita coisa não, certo? O que muda é que no 4 horas eu começo a ver os meus mais manipulações um pouco mais internas e vejo também questão de estrutura não, perdão, de liquidez. Então aqui eu tinha esses dois topinhos de liquidez, que o preço está pegando ali à direita, que eu vou estar comentando nos 15 minutos de forma mais clara para vocês, tá? Então aqui nos 4 horas não tem muito o que comentar não, e nos 15 é o que tá a cereja do bolo aqui para o dia de hoje, certo?
Então, deixa eu tirar esses desenhos para fazer com vocês aqui. Então, cara, o que eu estava vendo aqui pro dia de hoje? O preço ele vinha fazendo essas quebras de estrutura aqui. Deixa eu marcar para vocês. O preço ele vinha fazendo essas quebras de estrutura. Vinha quebrando para alta cada vez mais forte, né? Legal. E sabendo disso, o preço deixou muita liquidez interna aqui nos fundos. E o que eu estava enxergando a partir disso? Cara, aqui no momento presente, como o gráfico abriu aqui, a abertura, na verdade de hoje, foi bem na abertura desse candle dos 15 minutos aqui, a gente teve a abertura das 9h30, eu tinha muita liquidez na parte dos fundos. E qual que era a minha ideia? Eu estava pensando na minha perspectiva de hoje. Cara, se eu tenho muita liquidez nos fundos aqui, se o preço ele vier manipular todo mundo, utilizar isso aqui como uma indução para um bloco de ordens mais abaixo, e depois o preço alinhar para mim para cima, eu vou procurar por operações de compra seguindo essa tendência para pegar o quê? Cara, aquela liquidez na esquerda que eu já vou mostrar para vocês, certo? Então essa era a minha ideia para abertura e foi de fato o que ele fez. Só que enganou bonito a gente e faz parte. Qual que era a liquidez que eu estava buscando aqui? Era basicamente esses topos aqui. Vocês conseguem perceber. Isso aqui eram os meus alvos para o dia de hoje dessa sessão de Nova York. Juntamente, eu tinha o bloco do lado diário que eu comentei com vocês. Então, a probabilidade do quê? Do preço, cara, literalmente interagir com essa região e despencar era muito grande. Por quê? Por conta do vazio de liquidez. Vocês conseguem perceber que aqui na esquerda eu não tenho motivos para o preço continuar subindo? Quais que são os motivos para o preço continuar subindo? Eu tenho dois topos de 15 minutos e mais dois topos de 15 minutos. Então vocês conseguem perceber que isso aqui para mim tudo é um vazio de liquidez? Como assim um vazio de liquidez? Eu tenho um post no Instagram que explica um pouco mais disso, mas eu posso fazer um vídeo mais específico disso aí também. Então, por exemplo, cara, se eu não tenho nada de topos e fundos aqui, não tenho nenhuma liquidez visível do preço, por que diabos o preço ia ter interesse em continuar subindo a partir daqui? Não tem como. O preço não tem forças para continuar se movimentando. E como que ele vai ter forças para continuar se movimentando caso ele quisesse? Cara, ele ia subir um pouquinho, aí voltar, manipular, aí sobe mais um pouquinho, aí manipula mais os fundos, aí sobe mais um pouco, aí manipula. Fica aquelas sessões pacatas, aquelas sessões agarradas, que extremamente complexas. Então, é mais a probabilidade é maior do preço respeitar o vazio de liquidez ali juntamente com o bloco do que ele ter interesse em subir. E quando ele for revisitar no futuro essa região de vazio aqui na esquerda, você pode ter certeza que muito provavelmente o preço, cara, vai ter sessões ali que ele vai ficar agarrado, vai gerar liquidez, aí expande, aí volta, aí manipula. Então vai ser uma manipulação tanto para cima quanto para baixo de forma muito agressiva, certo? Então, sabendo disso, vamos aqui para um minuto direto, tá? Para mostrar para vocês essa leitura que eu acabei fazendo aqui hoje. Então, foi de fato o que ele fez aqui. Eu tinha essa liquidez toda interna aqui do preço, tá? Ele não deu chance para mim de aproveitar essas vendas. Aí eu só aguardei o quê? Ele, de fato, o preço alinhar. Onde foi que ele fez o alinhamento? Foi quando ele quebrou esse topo aqui. A partir daqui, qualquer pullback de manipulação interna que o preço fizesse, eu já ia estar apto a comprar dentro do meu operacional. E como muito bem mostrei para vocês, ali na esquerda eu tinha vários topos de liquidez que eram meus alvos para o dia. Então, quando ele vem e interage com esse bloco de ordens aqui refinado dos 15 minutos, eu aguardo uma manipulação interna de candle e executo aqui. Tentei duas vezes, o preço falhou. É legal, respirei, fiquei calmo ali. E na paciência, esperei o preço se movimentar novamente. Então, o que o preço acabou fazendo posteriormente a isso? Aqui o Kevin Warsh, eu acho que é o Warsh, Kevin Warsh falou, o novo presidente do Banco Central dos Estados Unidos acabou falando dessa região aqui, onde criou para mim um range que eu não iria operar nem compras nem vendas até que ele saísse desse range aqui, certo? Então aqui eu acabei vendo como uma manipulação aqui nos topos
entendi que uma manipulação aqui em cima. Entrou o Momentum Bearish vendedor muito forte aqui. E sabendo disso, eu entendi que o quê? Cara, quando o preço realinhasse para baixo para mim, na venda, como vocês sabem, o preço ele alinha e desalinha a todo momento, né? Que é a forma como que eu vejo. Então, quando ele alinhou aqui para baixo novamente, o que que eu estava aguardando? De fato, eu estava aguardando o preço criar indução, e quando ele criasse essa indução fresca, eu esperaria ele me tirar algum bloco de ordem para aí sim eu pensar em executar alguma coisa, tá? E foi de fato o que ele fez aqui. Pô, mas cadê a indução? Num minuto fica um pouco difícil de enxergar isso, mas como eu venho dos segundos, da execução de segundos, cara, muito tempo executando em 15 segundos, 5 segundos, até 1 segundo, pô, pode até parecer loucura o que eu tô falando, mas eu consegui ver isso no gráfico ali em tempo real. Então, o que, que o preço acabou fazendo aqui? Eu vou desenhar essa movimentação aqui na direita. Então, o preço ele acabou criando o bloco de ordem aqui. Quando ele cria o bloco de ordem e quebra com força, ele cria aqui um topinho para mim de indução. Quando ele cria esse topinho de indução, ele vem para baixo, quebra novamente e vem aqui em cima, mitiga esse bloco de ordens aqui. Quando ele mitiga esse bloco de ordens e realinha lá nos segundos, eu aguardo um pullbackzinho e acabo fazendo minhas operações de venda bem nesse momento aqui, certo? Eu acabei vendendo com stop cobrindo elas aqui também, estava bem tranquilo, tá? Então, essa foi o que eu acabei vendo aqui dentro desse momento. Não precisei ir para os time frame dos segundos, porque deu para ver isso no olho. Isso que é um pouco bom da experiência ali no gráfico. Aí acabei pegando 2R até a liquidez principal aqui. Eu poderia levar até ela? Poderia, mas eu achei mais seguro colocar em 2 de risco-retorno. Até porque aqui, à esquerda, eu ia ter uma grande pressão compradora também, tá? Legal. Depois disso, o preço ele alinha para mim na alta novamente. E quando ele alinha para alta novamente com essa força aqui, com esse momentum bullish, eu entendo que de fato o preço está demonstrando interesse em o quê? Cara, em pegar esses níveis mais acima aqui, certo? Ele demonstrou isso para mim. E quando ele volta aqui, eu acabo pegando uma compra, mas eu aborto ela depois de ter identificado um erro, tá? No meu personal ali. Acabo fechando ela e aguardo uma possível reentrada nas continuidades mais acima que o Nasdaq quase sempre ele dá, certo? Quando tem muita liquidez assim. Então, quando o preço interage novamente nesse bloco de ordens, eu aguardo uma reação do preço e quando ele realinha para mim e manipula lá no low time frame internamente, eu acabo executando a minha compra nessa região aqui, certo? E acabo pegando 1,52 de risco retorno até onde? Cara, até o primeiro nível de liquidez aqui, certo? Então, eu acabei saindo bem positivo aqui no dia de hoje. Essas foram as operações que eu acabei realizando aqui no Nasdaq, na sessão de Nova York. E como vocês conseguem perceber, cara, assim que o preço pega toda a liquidez presente do gráfico ali e mitiga o bloco de ordem, ele de fato dá a reação interessante ali que a gente de fato estava esperando. Porque não tinha sentido, nem lógica, o preço estar né, na continuidade a colocar níveis mais altos nesse momento ali. Legal? Então, essa foi a sessão de hoje. Espero que tenha agregado alguma coisa na visão de vocês. Você não precisa acreditar em mim, nos conceitos que eu falei, nem nada. Você pode muito bem pegar algum insight que eu falei, alguma coisa que você achou interessante e aplicar no seu gráfico, bem replay ou no gráfico no momento ali que você está vendo, certo? E essa questão de fazer liquidez é algo que quase ninguém fala, mas é algo muito poderoso aí, tá? E faz muito sentido se você de fato for parar para ver ali no gráfico. Cara, não importa o mercado, pode ser Forex, cripto, os índices mesmo, você vai ver que tem um sentido, tem uma lógica por trás, entendeu? Então é isso. Esses foram os trades que eu acabei realizando no dia de hoje. E valeu. Ah, não esquece de deixar um like e se inscrever. Me seguir lá no Instagram que eu posto conteúdos diários todos os dias. Posto todas as minhas operações também, tá tudo lá, certo?